trabalho impresso. Vamos botar? Mantenha a mão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13. Estamos demais que você, né? Querem deixar a votação para o próximo? Joga uma moeda. Joga uma moeda. Democraticamente, então, fica escolhido o Dropbox. Ok? Só que aí, todos vão entregar através do Dropbox, devem entregar através do Dropbox. Vocês já mandaram o Dropbox? Já. Dá para imprimir um recibo que foi enviado. Né? E não só dá, como é prudente que se imprima. Ok? Por quê? Porque na eventual hipótese de algum probleminha lá que os trabalhos não chegaram ao professor, né? Vocês têm o comprovante que vocês enviaram e aí a informática dá um jeitinho de localizar. Outro aspecto é que dentro do Dropbox, vocês terão aí até o dia da avaliação, até a meia-noite do dia da avaliação, para enviar trabalho. E aí também existe aquele problema, porque está em casa, escola de pessoas, então os materiais todos. Ok? Então, até o dia da avaliação, imprescindivelmente. Ok? Ok. Até meia-noite, meia-noite. E o trabalho é justamente... O Paulo mexeu. Nós vamos falar hoje justamente a respeito de competência. Então que já faz parte do trabalhinho aí, tá? Lógico, mas necessariamente vai cair na nossa prova. Tá? E quando nós falamos a respeito das formas de composição positiva, nós já mencionamos a jurisdição como sendo uma forma de composição positiva, justamente através da figura da heterocomposição. Né? Conversamos e dissemos, olha, nós temos então as figuras de auto e hétero, não é isso? Autocomposição ou autotutela, quando o litígio é resolvido, né? Auto, sem a interferência de absolutamente ninguém. As figuras de heterocomposição, elas envolvem a presença de um terceiro na solução da lide. E aí nós falamos a respeito de mediação, como uma figura de heterocomposição, que é aquela figura justamente onde o mediador procura aproximar as vontades das partes e mostrar que uma eventual composição, um eventual acordo pode ser o melhor caminho para aquela demanda. Vimos a figura da arbitragem, onde as partes elegem um terceiro, um árbitro, que vai então por fim àquela demanda através do laudo arbitral. E falamos da jurisdição, que também é uma forma de heterocomposição, através da qual uma das partes invoca a tutela jurisdicional do Estado, no sentido de ver resolvida uma lide de pretensão irresistível. Né? Então, a jurisdição, que nós já então adiantamos quando falamos a respeito daquela matéria, é exatamente o poder ou o dever do Estado de dizer o direito em relação aos casos concretos que lhe forem submetidos. Juris ou iuris, direito, dictio, do verbo dizer, significa dizer. Então, a palavra jurisdição já significa exatamente dizer o direito. Né? Dizer o direito em relação aos casos concretos que lhe são submetidos. De tal forma que pode se conceituar a jurisdição exatamente a partir daí. Né? É um poder barra dever de que se encontra investido o juízo, através do Estado, de dizer o direito em relação aos casos concretos que estão submetidos. Quando
nós falamos em poder barra dever, isso significa exatamente que o Estado ele não tem apenas, então, somente o poder ou o direito de dizer, o direito de resolver as crises através da jurisdição, como ele tem também a obrigação de dizer o direito todas as vezes que é de tal forma que é direito do jurisdicionado ouvir do Estado uma manifestação a respeito do seu direito. Ainda que essa manifestação venha a ser contrária ao seu direito material. Mas ele tem processualmente o direito de exigir do Estado uma prestação. Seja essa prestação positiva, seja essa prestação negativa. Por isso que a jurisdição, para o Estado, ela não é apenas um poder, mas ela é uma obrigação. O Estado não pode deixar de dizer o direito todas as vezes que ele é invocado. E aí nós vamos lá para a Constituição, artigo 5º, onde nós temos justamente embasando essa afirmação da jurisdição, no sentido de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, que é justamente o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que vocês já estudaram lá quando viram o direito constitucional. Né? Então, essa jurisdição, que faz parte, então, de uma das funções do Estado, segundo o direito constitucional moderno, e que se constitui, ao mesmo tempo, um direito do jurisdicionado, na medida em que o Estado tem essa obrigação por conta do direito fundamental estabelecido no artigo 5º, e que não permite que o Estado, então, deixe de dizer o direito em relação aos casos que são preventivos. Aqui, ou esse princípio é exatamente o princípio que fundamentou aquela liminar concedida na ação direta de inconstitucionalidade que nós mencionamos aqui quando falamos das comissões de conciliação prévia. Lembra que nós falamos, olha, as comissões, né, de acordo com o artigo 625 da CLT, a passagem pela comissão de conciliação prévia era obrigatória. Aí, em maio do ano passado, nós tivemos uma liminar e uma ação direta de inconstitucionalidade, e essa liminar retirou, até decisão de mérito, a obrigatoriedade da observância da comissão de conciliação prévia. E o fundamento para a concessão da liminar foi justamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, no sentido de que a comissão de conciliação prévia, ou a lei que estabelecia a obrigação da passagem pela comissão de conciliação prévia, ela estaria, então, ferindo o princípio da inafastabilidade, na medida em que todos têm o direito de ouvir do Estado uma manifestação a respeito da sua pretensão. E a comissão de conciliação prévia sendo obrigatória, ou seja, a parte tendo que passar pela comissão sob pena de não ter reconhecido o seu processo perante a Justiça do Trabalho, estaria, então, afrontando esse princípio da inafastabilidade. Certo? Nesse conceito de jurisdição, nós verificamos ainda algumas das suas características. A inércia, né, da jurisdição, na medida em que a jurisdição somente se manifesta ou somente pode dizer o direito a partir do momento em que ela é provocada, o que significa que a jurisdição é inerte, e também a unicidade da jurisdição, que é dividida apenas por uma questão de organização. O que significa isso? A jurisdição ela é una e, de acordo com o direito constitucional, indivisível, sendo que a divisão que nós fazemos é apenas por uma questão organizacional. Dizendo o seguinte: seria impossível, fisicamente, nós atribuirmos a um juiz, por exemplo, o poder de dizer o direito em relação a todos os casos concretos e em relação a todo o território nacional. Porque imagine vocês aqui um juiz de Londrina recebendo uma ação, por exemplo, recebendo uma ação criminal a respeito de um homicídio que aconteceu em Ananindeua do Pará. Né? Então, essa questão espacial, essa questão de especialidade, ela faz parte de uma tentativa de se organizar melhor essa função jurisdicional entre o poder do Estado. De tal forma que, ainda que se faça a divisão,
essa divisão é apenas por critério de organização